Ei, irmãos, que prazer estar com vocês nesse tempo de estudo. Faz algum tempo desde que eu falei em português, por um maior tempo numa conversa sobre as Escrituras, mas espero que Deus me dê boa memória e faça que a língua e a idioma e a minha mente cooperam para ser algo agradável e edificante a cada um de vocês. E muito obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com vocês na palavra de Deus. Então, vamos começar uma breve oração. Precioso Pai, te agradecemos pelo privilégio que temos de olhar nas Escrituras e pelo poder do Seu Espírito entender as coisas melhor. E como nosso instrutor agora, Espírito Santo, por favor, ilumina os nossos corações, dá-nos coragem e aumenta a nossa fé, para que podemos praticar as boas obras que o Senhor tem preparado para cada um de nós antes da fundação do mundo, ao trazer glória a seu nome no dia a dia, enquanto que nós aguardamos o seu retorno. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Bom, irmãos, o texto que a gente tem aqui juntos está parte do testemunho do Levi, ou como chamamos lá, Mateus, né? E ele foi, como você sabe, um dos 12 originais discípulos. Então vamos olhar o seu testemunho das coisas que Jesus conversava e falava. E esse foi nos finais do ministério de Jesus. Esse Sermão das Oliveiras é a segunda parte que começou no templo e progressou explicando as coisas eventos que iria acontecer após a sua ressurreição, antes da sua segunda vinda. Então, nós temos aqui uma conversa sobre Israel, e Israel estando preparado e se preparando para a chegada do Messias, em todo aquele glorioso poder e força que as Escrituras e eles como povo estavam antecipando. E Jesus tentando explicar com isso, essas parábolas, eu creio, e encorajar, e também atrair o povo para ver nele como Messias e talvez explicar para eles um pouco que nós entendemos como igreja, que era um aspecto oculto que Deus não havia revelado no Antigo Testamento, que para nós é o Antigo Testamento e para eles é as promessas e as profecias das coisas que Deus faria. Então, uma das coisas que eu queria levantar antes de olharmos os versículos próprios de Mateus 25, 1 a 13, é um aspecto do livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. E certamente, 27 e 28 diz: E assim como os homens estão ordenados, morreram uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados, aos que o aguardem para a salvação. É a última parte desse versículo 28, porque tem essa designação que não tem reencarnação, tem esse tempo que nós vivamos como seres humanos, como um tempo de preparação, mas é uma preparação onde a gente recebe a salvação da graça ou não. E são esses momentos, mas também o povo que não vejo em Jesus hoje em dia como Salvador, que não são parte da igreja, que não vejam essas coisas, eles também, existe um movimento entre o povo judaico e outros grupos étnicos
uma expectativa de um grande líder chegar, uma pessoa trazer, e nós sabemos disto pelas escrituras e pelas culturas. Se você está de olho nos movimentos mundiais, de um governo mundial, de chegar do fim dos tempos, qualquer frase que você quer usar, nós podemos ver nesse mover do mundo que o anticristo está se preparando para posicionar-se publicamente. Cremos, o mundo em si está gemendo, o mundo físico, a criação também, a Escritura nos ensina que está gemendo, aguardando a manifestação dos legítimos filhos e filhas de Deus. Então, Paulo também, na sua segunda carta ao Timóteo, em capítulo 4, versículo 8, ele falava sobre o seu ministério e disse que lutava-se para apresentar-se e com o chegado do Cristo, que ele seria premiado. Né? Então, chegando aos nossos versículos próprios, versículo 1 disse que, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e encontraram-se com o noivo. Agora, para nós, a gente tem que ver um pouco do que Jesus está falando sobre um costume de casamento naquela época. No dia da festa, porque um processo de casamento durava 2, às vezes 3 dias. E no primeiro parte, o noivo, junto com suas ajudantes e os homens que iriam andar junto com ele, ia na casa da noiva. E aí ocorreria, em frente de todos os parentes e convidados, uma conversa que chamamos legal, onde, como antigamente a gente ia ao cartório para registrar o nosso casamento. Antigamente no Brasil, hoje, a maioria, creio que assina um livro lá da cerimônia do casamento, mas antigamente você ia, especialmente nas igrejas protestantes, nós precisávamos, não podíamos fazer um casamento, realizar um casamento, quer dizer, religioso com efeito civil. Precisava ir realizar o casamento civil primeiro e depois podia fazer um culto na igreja. Quando eu cheguei no Brasil em 86, 87, isso foi a forma que foram realizados. Os casamentos que eu realizei como oficiante, como pastor, a realidade foi nessa forma. O pessoal ia no cartório fazer do civil e aí no mesmo dia ou no dia seguinte, então aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que após a parte legal, junto com o noivo e a noiva, também todos que chamam que virgens iriam acompanhar. Isso que elas tinham a responsabilidade de iluminar o caminho. E então o noivo chegava na casa onde estava a noiva e as virgens que iriam acompanhar as damas, digamos, né, dela. E na volta à casa do noivo, onde o casal ia morar, o que ocorreu é que essas pessoas, essas meninas, elas tinham a responsabilidade de iluminar o caminho e levar essas lâmpadas. Então, nessa parábola, Jesus está falando da necessidade de preparar. Então, tem um monte de comentaristas, tem um monte de opinião sobre isso, mas o que nós podemos ver é que esse processo que Jesus está chamando o pessoal está preparado. Então, versículos 2 a 5 diz o seguinte: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias tomaram as suas lâmpadas, não levavam as 7 consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todos tomados de sono e adormeceram. Então, eu quero que você pense
nesse prospecto de sábias inércias, ou prudentes inércias, igual o nécio e o prudente construtor. Aqueles que construíram as suas casas sobre a areia e outras sobre as rochas. Então, nesse mesmo sentido, nós temos aqui, a ênfase está na preparação do edifício. E eu acredito eu sinto que isso tem a ver com o tipo de fé, o que a pessoa coloca, aonde que a pessoa põe a sua confiança. Então, é uma preparação, digamos, pessoal, individual. É uma preparação que não pode ser transferida. Então, pai não pode passar para filho, o marido não pode passar para a esposa não pode passar para o marido. Esse momento, esse que está sendo aqui, é realmente porque Mateus 24:48, no capítulo anterior, disse assim: mas se aquele servo, não sendo mau, dizer consigo mesmo, meu Senhor demora-se. Então, essa ideia aqui da palavra mal não é a mal como a gente pensa. Na realidade, é mal no sentido de estar sem fé, de não dar credibilidade à verdade. Então, nesse mesmo sentido, o que estamos vendo aqui é essa importância da gente ter um preparo na palavra de Deus, tanto quanto que vocês estão fazendo. Então, nessa época, hoje, quando a gente olha nas Escrituras e vemos os 4 testemunhos e a reação no livro de Atos dos judeus ao Evangelho, à pregação das boas novas, o que nós estamos vendo é a incredulidade para com a palavra de Deus, a incredulidade para com a palavra vivo, a palavra encarnada, Jesus Cristo, si mesmo. Então, nós constantemente podemos perceber a importância do preparo em termos de receber a palavra de Deus. Não é me limpando, não é aquela preparação tipo você vai sair, então você vai tomar banho, sabe? Você usa perfume, tira a roupa mais melhor, que você gosta. Não estou falando esse tipo de preparo, mas um tipo de preparo de coração, um tipo de preparo de mente, de como Paulo falou à igreja em Roma, no capítulo 12 ao capítulo 12, na carta aos Romanos, ele disse aí em versículo 2, a importância da palavra de Deus de renovar nossos pensamentos, de reconhecer que, como Salomão, que todas as fiéis promessas de Deus, nenhuma delas tem caído ao chão. Em outras palavras, que não funcionou, não cumprir. Tanto que Isaías fala o quê? Que aquilo para o qual Deus envia sua palavra realiza-se, aquilo que ele foi designada. Então, e nesse parábola que podemos ver, é isso. Então, chegando a versículos 6 a 10, mas, à meia-noite, ouve-se um grito, eis o noivo, sai ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e separam e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendam e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Então, nós estamos tratando aqui da salvação, estamos aqui tratando da preparação, da crença, da expectativa. Na realidade, creio eu, como te falei, como é meu conduto para com a palavra de Deus. Então, para ser direcionado
aos judeus, do texto está falando como que eles vão estar crendo na expectativa. Aqui não fala se eu aceite o Espírito Santo, se eu aceite isso, aquilo, outro. Eu penso, porque você não consegue comprar o Espírito Santo. Como você não consegue comprar graça, paz, misericórdia. Ninguém compra o Espírito Santo. Até que quando Simão tentou com Pedro, pediu quanto que custa essa dádiva de curar e expulsar demônios. Você lembra? Simão, o que Pedro falou para ele? Afasta, seu coração está maligno. Então, e nessa parábola, como nas outras palavras, estamos falando de preparo, de expectativa, de onde que vem a fé. Romanos 10 diz que a fé vem pela palavra de Cristo. Então vem pelo ouvir, pelo mastigar, pela contemplar, pela refletir, pelo ler e estudar. Então, quando vimos isso, vimos que os que não estavam preparados, não estavam crendo que ele veio, não houve aquela preparação. Então, sair para preparo, mas eles não eram nesse sentido. Não sabem, Jesus está dizendo tanto a eles sobre a sua segunda vinda, como também a nós sobre arrebatamento. Agora, não está tratando de salvação, está tratando de preparação. Então, para você e eu, se estamos preparados no momento do arrebatamento, então significa o quê? Que estamos engajados com aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos individualmente, a nosso próprio, não só a sacerdócio como crente, mas como servos, digamos, nosso stewardship, aquilo que estamos chamados a executar. Como que eu trato minha família, como que eu trato meu emprego, como eu trato meu ministério juntos com os irmãos, sendo full-time, ou sendo simplesmente um voluntário. Mas realmente, qual é a minha mordomia? Essa foi a palavra que eu estava procurando. Você, amado, tem uma mordomia. Eu também tenho. Mas o meu e nosso mordomia vai terminar em termos de nós exercitá-lo no momento do arrebatamento. Então, estamos com isso preparando a que tipo de estadia, que tipo de galardão teremos quando Jesus nos premia. Então, é importante que seja aquela ideia de vigiar. Em versículos 11 a 12 diz o seguinte: mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Nossa, mas que palavra de ouvir! Que a preparação, a expectativa de estar, o judeu, quando Jesus vem na segunda vinda, no finalzinho da grande tribulação, o que vai ser revelado é quem estava crendo nele, com a expectativa dele. Que não tem nada a ver com vão vê-lo, Jeremias aqui, vão vê-los aqueles que eles furou, falando de ter pregado ele na cruz. Mesmo que ele se sujeitou, se tornou como voluntário. Mas para nós, e tanto Jesus, ele disse em João 10:14, que eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e eles me conhecem. Então, a grande oportunidade que nós temos, a grande satisfação que nós temos ver nessa parábola, é ver como que, mesmo que Jesus chegou em Belém, em Belém, mesmo que havia, é isso que eu queria trazer para afinar e no final do nosso tempo aqui hoje, é o seguinte: os estudiosos, os que estavam
ansiosamente esperando o Messias chegar na época do nascimento de Jesus. Lembre-se, quando os magos chegaram, Herodes foi para consultar os então escribas, fariseus, o grupo, eles tiveram que procurar onde esse neném iria nascer. Sabe por quê? Porque não estavam crendo. Estavam usando os políticos e o sistema político, a sistema cultural de louvor a Deus. A glória Shekinah não estava presente no templo de Herodes. Então, realmente, o coração, a mesmo que eles estavam com atitude no exterior, de uma formalidade de ser judeus, na realidade, o coração não estava preparado para a primeira chegada de Jesus. Então, para você e eu, esse importante aspecto de fazer uma aplicação para nós, porque a interpretação é que isso reflete para o judeu aguardando a segunda vinda, que para nós é a segunda vinda, mas para o judeu é a vinda do Messias. Como te falei, aquela época entre seu nascimento em Belém até a sua ressurreição, daquela primeira parte como um todo, não era algo que o judeu estava esperando, era mais como um segredo. E não só foram sendo revelados os pedaços como se encaixaram após a ressurreição de Jesus. Então, como é importante, agora fazendo a aplicação para nós, para terminar, como é importante para nós nos preparar, de termos aquela mesma responsabilidade de procurar conhecer as Escrituras. Isso que Paulo falou a Timóteo, para ele estudar as Escrituras. Porque mediante as Escrituras é como Deus nos prepara para toda boa obra que Ele tem para nós. Então quero dizer que estamos aqui orando com gratidão a Deus, a vocês, as suas vidas. Nem te conhecem, mas espero que Deus me dê a oportunidade e mais próximo do que eu estava imaginando também, de poder voltar e fazer uma visita. Louvo a Deus por pastor Roberto, a dona Joana, a forma que eles amam o Senhor, servem a Deus e têm simplesmente engajado com Jesus e o Espírito Santo, a obra dele aí nas suas vidas e na vida dos outros em Grande BH. Eu estou admirado a fidelidade de Deus mediante seu povo. Então espero que hoje houve algo que foi uma bênção a você, perdão, os erros de português no falar e no ler, e talvez nem chegou a ser instruído exatamente o que você estava procurando, mas espero que o Espírito Santo mesmo assim conversou com você e foi um grande prazer. Eu te agradeço muito pela oportunidade de novo e espero um dia te conhecer pessoalmente. Então deixe-me orar para você. Faz favor. Precioso Pai, no nome do Senhor Jesus, mediante o poder do seu Santo Espírito, juntamos os nossos corações na sua presença e te louvamos, Pai, pela fidelidade que você exerce sobre nós como nosso Pai, como nosso Salvador. E eu te rogo por estes que estão estudando, procurando te conhecer melhor, que, Pai, que você visita cada um deles de uma forma pessoal, para refrigerar, para encorajar seus corações. Cuide deles, Senhor, como todos nós temos as lutas, as coisas da nossa vida que facilmente tem aquela experiência de tentar fazer nos atropelar e fica engajando e atrapalhando, Pai,
nossa convivência. Eu espero, Senhor, e peço que vocês socorram eles e trazer bênção sobre cada um. Favor que é nosso mediante sua graça. E oramos essas coisas juntos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, Deus te abençoe. Amém.